Em Portugal, terrenos baldios podem ter vários significados. Terrenos incultos ou sem dono conhecido e terrenos comunitários que pertencem de forma conjunta aos respectivos compartes. É deste último que vamos falar. Com origem no século VII, os baldios resultam de práticas antigas de uso e gestão comum da terra e foram reconhecidos por documentos régios. Hoje, têm diferentes modelos de gestão, sendo que na maioria dos casos são as próprias comunidades que o gerem de forma autónoma ou em parceria com o Estado. Os compartes são as pessoas que habitam na comunidade local, que moram lá ou que exercem lá uma atividade profissional. São residentes, é efetivamente quem reside na aldeia que é comparte, que fica a pertencer àquela comunidade de baldios. Os baldios sempre foram espaços com múltiplos usos, onde se cruzam atividades agrícolas, florestais, pastoris, culturais, ambientais e sociais. As atividades mais importantes que existem é o pastoreio e a recolha de lenhas. Neste momento, o pastoreio está-se a realizar em alta montanha, através das bezeiras. Cada baldio tem a sua bezeira nesta região. E as recolhas de lenha são feitas mais aqui ao longo da proximidade das aldeias. Para além disso, e como não existe outra fonte de rendimento, parte destes baldios, as receitas provêm de cortes de madeira, de pinheiro bravo. A apicultura também. Nós temos uma das zonas bastante boas para o mel, basicamente incidente em mel de urze, que é o mel mais negro, mais carregado, e também é todo na área baldia praticamente que é colhido. Os baldios inicialmente eram uma propriedade que servia de complemento à atividade agrícola. Hoje o baldio é uma propriedade de uso múltiplo, que tem múltiplas aptidões, continua com a aptidão agrícola na questão de pastoreio, a aptidão florestal, hoje as questões ambientais por causa do sumidouro de carbono, tem as questões hoje das energias, quer das hídricas, quer das eólicas, mesmo das fotovoltaicas, e é preciso adaptar o baldio com algum conhecimento jurídico e técnico aos novos desafios. Os baldios foram perdendo área ao longo do tempo. Em 1938, estavam oficialmente registados cerca de 400 mil hectares, longe dos mais de 4 milhões que terão ocupado em séculos anteriores. Os resultados do projeto Saferlands, desenvolvido pelo Centro de Ecologia Aplicada do Instituto Superior de Agronomia, a BELADI e a WWF, apontam que existem no presente cerca de 590 mil hectares de terrenos comunitários em Portugal continental, maioritariamente localizados nas regiões Norte e Centro. Nesse mesmo ano, de 1938, o Estado iniciou uma grande campanha de florestação, sobretudo com pinheiro bravo, passando a gerir muitos desses baldios através do chamado Regime Florestal Parcial. Só em 1976, depois da Revolução de Abril, é que os baldios foram devolvidos às comunidades. A partir daí, a propriedade comunitária passou a ser reconhecida e protegida por lei, marcando o regresso da gestão coletiva legítima. A comunidade local, para gerir devidamente os baldios, tem que ter um Conselho Diretivo, que é um órgão executivo, né, que se preocupa fundamentalmente com a gestão do dia-a-dia, tem que ter o órgão deliberativo, que é a Assembleia de Compartes, e tem um órgão também fiscalizador, que é a Comissão de Fiscalização. São estes três órgãos a funcionar complementarmente, digamos, é que podemos dizer que temos uma gestão, digamos, perfeita. A Assembleia de Compartes tem aqui uma questão importante, que é que não basta só a representação da comunidade local. Tem um pendor um bocado participativo, não é? Que é o comparte, porque é também um elemento fundamental da comunidade local, e como o baldio é de todos, mas não é de ninguém em particular, digamos, é uma propriedade que, digamos, é de toda a comunidade, mas o comparte por si só não tem, digamos, a sua parte, digamos, no próprio baldio. O baldio é indivisível. E a Assembleia de Compartes, que é o espaço necessário e suficiente para discutir
deliberar tudo que diz respeito não só à gestão do baldio, que também até possíveis conflitos que apareçam, digamos, enfim, na própria comunidade local relativamente ao baldio, é aqui onde se discute um bocado esta questão. Em 2019, com o apoio da Secretaria de Estado das Florestas, surge o primeiro projeto piloto para a constituição a nível nacional de agrupamentos de baldios. A Federação Nacional de Baldios constituiu 10 agrupamentos de baldios em várias regiões do país, que representaram mais de 57 mil hectares de terrenos comunitários. Nós estamos com um projeto que se chama Agrupamentos de Baldios, que é para isso mesmo, é procurar criar conexões entre territórios, entre pessoas que são vizinhas entre si e também para elas próprias aprenderem umas com as outras. Todas elas têm problemas, muitos deles são comuns nos sítios e nos outros, portanto o agrupamento de baldios procura aqui melhorar a formação destas pessoas para conseguirem gerir melhor o território, melhorar o conhecimento, o intercâmbio e capacitar para que os territórios possam produzir mais e a economia possa reverter a favor das comunidades rurais. Apesar dos baldios representarem cerca de 19% das áreas florestais de Portugal continental, desafios como o despovoamento e o aumento das áreas ardidas põem em causa a sustentabilidade destes territórios. Temos uma lei dos baldios que facilita, de facto, a organização das comunidades locais. Temos comunidades locais a ficarem muito desertificadas, há um índice demográfico, digamos, muito grande, e este é um primeiro desafio, é termos comunidade local, termos área baldia e não termos gente para gerir, digamos, todo este património, todo este território. E creio que aqui o papel do Estado, digamos, é importante. O Estado tem que olhar um bocado para isto e ver de que forma é que nós podemos complementar outras atividades que possam ser importantes para a dinamização da economia. Um dos grandes desafios que se coloca neste tipo de propriedade tem que ver com a existência de uma área comunitária já com milhares de anos a ser passada de geração em geração e como é que ela se vai posicionar de certa forma numa economia de mercado. E, portanto, vai haver aqui esta necessidade de equilíbrio e do país perceber da importância destes territórios. Nós, no sítio em que estamos, nós podemos ver como é possível a coabitação desde a parte tecnológica com a parte da pecuária, a parte da floresta e, portanto, tem muito a ver com a sustentabilidade enquanto país, mas também destas aldeias rurais e da necessidade que elas têm de ter estas propriedades, porque são ainda um meio económico importante, mas serão também para quem quiser vir e voltar a regressar a estas terras e que pode utilizar o espaço baldio no sentido de lhe dar aqui algum sustento económico e produzir aqui a sua atividade, que pode ir desde as mais tradicionais, o pastoreio, mas também o turismo sustentável, um turismo em equilíbrio com a natureza, passando pela energia, mas respeitando sobretudo aquilo que é a cultura, aquilo que são as tradições destes territórios e é aqui que o baldio deve estar como espaço de oportunidade. Os baldios são um património coletivo, com raízes na história rural e um papel fundamental no presente e no futuro das paisagens, da biodiversidade e das comunidades locais. Apesar dos obstáculos, continuam a promover práticas sustentáveis e a inspirar novas formas de cuidar do território.